Muitas das desculpas que você dá para não ter organização financeira são desculpas fáceis de rebater, e você sabe disso. Mas quando você precisa fazer a sua própria organização financeira, você acaba se boicotando, acaba arrumando desculpas que você dá para você mesmo ao longo de muitos anos. Desculpas como fazer organização financeira é um negócio para quem tem aptidão com números, aptidão com matemática. Fazer organização financeira é um negócio muito difícil, então eu prefiro nem começar. Eu não tenho conhecimento suficiente de finanças para fazer a minha própria organização financeira. Dá preguiça de fazer isso. Você se identifica com qualquer uma dessas frases? Eu vou te mostrar o porquê que é tão difícil você fazer sua organização financeira e também vou te mostrar os primeiros passos para que você possa resolver esse problema de uma vez por todas. Vem comigo! Você sabe que você deve organizar a sua vida financeira para que você possa ter saúde financeira. Esse é um princípio básico. E existem diferenças importantes em relação a princípios e regras. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante nesse vídeo. Esse vídeo está dividido em 3 partes e nas 2 primeiras partes eu vou te dar instrução em relação à educação financeira, sobre o que você deve fazer para ter organização financeira e como que você pode fazer isso. E na última parte, eu vou te contar o porquê que é tão difícil fazer isso, mesmo que você tenha instrução e mesmo que você saiba como fazer. Só que você não consegue de jeito nenhum colocar o que precisa ser feito em prática e você não sabe o porquê. Para pensar um pouquinho na sua vida financeira nos últimos anos. Quantas vezes você já não se sentiu frustrado por não ter dinheiro suficiente para comprar aquelas coisas que você mais deseja? Ou então, quantas vezes você não sentiu medo de não ter certeza, de não saber se você vai ter dinheiro suficiente para estar pagando por todas as suas contas? Ou então você sentiu até vergonha de não conseguir fazer coisas bacanas com o dinheiro, como, por exemplo, ir a um restaurante legal, um restaurante chique, com o seu companheiro, com o seu cônjuge, ou então programar para fazer uma viagem bacana com a sua família, com seus filhos, ou então comprar uma coisa, um presente valioso para os seus filhos, ou então para quem você ama. E aí, no meio disso tudo, você acaba sentindo inveja do seu amigo, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, talvez até do seu funcionário. Porque essas pessoas, elas conseguem fazer essas coisas com uma certa facilidade que é invejável. E no final das contas, você acaba falando para você mesmo que a culpa é toda sua. Porque você não se organiza financeiramente, você não se planeja, você não coloca a sua vida financeira em ordem e acaba dando tudo errado. Para a gente ter o mínimo de organização financeira, é necessário que a gente tenha uma ferramenta que sirva para a gente estar registrando e estar fazendo os controles financeiros para que depois a gente possa olhar o que a gente está fazendo com o nosso dinheiro. Não precisa ser uma planilha robusta, não precisa ser um aplicativo super elaborado. Nada disso. O que você precisa é de disposição para pegar o tradicional papel e caneta e começar a registrar todas as suas informações financeiras, tanto aquilo que você recebe quanto aquilo que você gasta, para que você possa começar a ter uma noção de como que está andando a sua vida financeira. E quem sou eu para estar te falando isso? Eu me chamo Felipe e há mais de 10 anos sou psicoterapeuta financeiro especialista em neurociências, finanças e comportamento. Eu trabalho com pessoas e famílias que querem ter uma relação mais saudável com o seu dinheiro, para tomar decisões financeiras cada vez mais inteligentes. Seja para se organizar financeiramente, seja para sair das dívidas, seja para investir o seu dinheiro e assim realizar todos os seus sonhos. Mas, Felipe, não é melhor ter um aplicativo? Não é melhor ter uma planilha financeira? Sim, com certeza é melhor. Com uma boa planilha e com um bom aplicativo, a partir do momento em que você começa a registrar suas informações, começa a realmente coletar o seu dia a dia financeiro, com o tempo, aquelas informações vão criando volume e você pode enxergar padrões, padrões de comportamento, padrões de consumo, inclusive, saber exatamente para onde que o seu dinheiro está indo. Isso traz uma facilidade muito grande. Os instrumentos eletrônicos, uma planilha, um aplicativo, têm essa possibilidade de, inclusive, você pegar aquelas informações e, posteriormente, fazer uma análise mais profunda, uma análise pessoal do que você quer fazer com o seu dinheiro dali por diante. Muito antes de mexer com finanças, eu já fazia o meu controle financeiro e eu colocava tudo em uma planilha.
Uma planilha simples que depois, com o tempo, foi elaborando, né? Eu fui tendo algumas necessidades e fui colocando o que eu entendia que era mais interessante para mim naquele momento. A planilha tem essa flexibilidade. E, ao longo do caminho, eu fui entendendo que seria mais prático, seria mais inteligente ter um aplicativo. E aí eu procurei entre vários aplicativos, testei vários aplicativos e encontrei um que me agradou, que me trouxe uma versatilidade, inclusive de estar exportando as informações para que eu possa fazer uma análise mais detalhada que o aplicativo mesmo muitas vezes não permite. Se você quiser usar as ferramentas que eu já usei, lembrando que a planilha não é aquela que eu tinha quando eu comecei a controlar as minhas finanças. A coisa elaborou muito mais. Se você quiser usar as ferramentas que eu já usei e as ferramentas que eu uso atualmente, aqui na descrição eu vou deixar um link no ícone azul para que você possa acessar a minha vitrine de infoprodutos. Lá você vai encontrar vários produtos diferentes, de diferentes abordagens, sendo que 2 deles podem estar te ajudando nessa questão da organização financeira. Um é a planilha de registro financeiro, o gestor financeiro pessoal. E o outro é o onboarding, a forma como você utiliza o aplicativo que é gratuito, Minhas Economias. Esse aplicativo você consegue baixar gratuitamente na internet, mas a forma como eu utilizo ele, o onboarding, está lá na minha vitrine de infoprodutos. Dá uma olhada que pode ser bem interessante para você. Então, assim, seja no papel, seja na planilha, seja no aplicativo, agora você não tem mais desculpas para não organizar a sua vida financeira. Mas você pode virar para mim e falar assim: mas Felipe, eu não sei muito sobre finanças, eu não vou conseguir fazer a minha organização financeira direito. Antes de eu te falar do porquê mais profundo de você não fazer a sua organização financeira, esse ponto ele pode ser importante porque se você não souber como fazer a sua organização financeira, é bem provável que você não dê atenção a isso. E no final das contas, vai faltar instrução para você e você vai acabar deixando de lado, achando que é difícil, achando que é complicado. Só que assim, se você está assistindo a esse vídeo, seja por um computador, seja através de um smartphone, de um celular, é bem provável que você saiba fazer uma pesquisa. E se você sabe fazer uma pesquisa, você pode estar colocando a sua pergunta ou a sua frase, ou talvez até uma palavra-chave nos motores de busca, sendo que a gente tem os 2 maiores motores de busca do mundo, que é o próprio Google e o YouTube, e a partir disso você vai encontrar uma infinidade de informações sobre aquilo que você quer aprender, sobre aquilo que você quer se aprofundar. Seja sobre organização financeira, saúde, relacionamento, espiritualidade, enfim, qualquer coisa você consegue encontrar, ou pelo menos a maioria das coisas, você consegue encontrar fazendo uma pesquisa na internet. Então isso não é mais desculpa. Você consegue encontrar ali vários artigos, notícias, vídeos, podcasts, enfim, um oceano de informações para que você possa ter instrução e fazer a sua, ou pelo menos começar a fazer a sua organização financeira. Só que eu sei que nesse oceano de informações, geralmente você fica confuso, porque você não sabe qual que é o melhor caminho, qual que é o melhor método, qual que é a metodologia que você deve dedicar o seu tempo, a sua energia e até mesmo, muitas vezes, o seu dinheiro. Afinal de contas, são muitas vozes, são muitas visões diferentes, várias pessoas falando várias coisas diferentes e alguns até afirmando que é o método dele que funciona para todo mundo. Só que deixa eu te contar uma coisa, não existe o jeito certo. Quando a gente fala de educação financeira, são muitas informações e são inúmeras possibilidades para que a gente possa ter uma boa organização financeira, para que a gente possa fazer qualquer coisa relacionada ao dinheiro. Mas o que a gente não deve desrespeitar de forma alguma são os princípios. Por exemplo, você sabe que você não deve gastar mais do que aquilo que você recebe. Porque se você desrespeitar esse princípio, você vai estar construindo uma situação problemática na sua vida. Inicialmente, um descasamento em relação às suas finanças, você vai começar a ficar no vermelho, e aí, com o tempo, dependendo do tipo de instrumento financeiro que você está utilizando para estar financiando esse descasamento, talvez um cartão de crédito, talvez um empréstimo ou alguma coisa assim, você vai acabar se enrolando e se endividando. Mas vamos lá. Quanto que você deve poupar por mês? Muitas pessoas vão colocar percentuais, muitas pessoas vão colocar valores, mas na prática depende.
Depende do que você quer fazer com o seu dinheiro. Outra pergunta: onde que eu devo investir o meu dinheiro? Muitas vozes, muitos conselhos, mas na prática, de novo, depende. Depende do quê? Depende do seu grau de conhecimento, depende do que você quer fazer com o seu dinheiro, com a sua poupança, com a sua reserva, e depende também se você tem tolerância a oscilações nos seus investimentos, porque aí a gente vai mensurar o quanto de risco que você quer assumir com aquele recurso. Na prática, não tem resposta certa e não tem resposta errada. Vai depender do que você quer fazer com o seu dinheiro. Você precisa de ter uma boa organização financeira para que você possa saber para onde está indo o seu dinheiro, o que você está fazendo com ele, para que você tenha uma consciência elevada para assim poder tomar boas decisões. Mas o grau de detalhamento dessa organização financeira, desse controle financeiro, vai depender do que você quer alcançar. Por exemplo, uma pessoa que está endividada, por estar numa situação mais sensível, pode ser sim que seja interessante que ela tenha ali um detalhamento bem granulado, saber exatamente para onde o dinheiro dela está indo em cada centavo. Mas se uma pessoa está saudável financeiramente, se ela quiser fazer um controle detalhado, tudo bem. Mas se ela quiser ter um pouco mais de afrouxamento nesse tipo de questão, não tem problema, desde que ela esteja saudável financeiramente e desde que ela esteja progredindo, evoluindo em direção aos seus objetivos e metas. Mais uma vez, não tem certo e não tem errado. Aqui na descrição, eu vou deixar no ícone verde um link da Masterclass de Planejamento Financeiro para que você possa se instruir sobre como que você pode fazer a sua própria organização financeira e também como que você pode começar a construir o seu próprio planejamento financeiro. Nessa aula bem prática e esclarecedora, eu vou te ensinar como que você pode estar fazendo o seu planejamento financeiro, como que você pode estar enxergando mais em relação à sua organização financeira, para que você possa construir um plano que seja eficiente, seja inteligente e seja intencional, para você realizar todos os seus objetivos, quaisquer que sejam eles, de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais concreta. Confere lá que esse pode ser, inclusive, o seu ponto de partida para começar a ter uma organização financeira diferente e muito mais eficiente para você e para sua família. Mas apesar de agora você saber o que fazer e como fazer, você sente lá no fundo que ainda é difícil fazer a sua organização financeira. Apesar de ser algo simples, você sente lá no fundo que tem algo que te impede de fazer o que precisa ser feito. Uma parte de você quer ter clareza sobre como que você está utilizando o seu dinheiro, fazer uma organização financeira bem feita, mas outra parte de você quer deixar as coisas do jeito que estão. Quando acontece essa divisão interna, ocorre um fenômeno psicológico chamado de ambivalência. De uma maneira bem simples. Uma parte de você quer juntar dinheiro para fazer uma viagem com a sua família, mas a outra parte quer gastar todo o dinheiro agora. Uma parte de você quer se organizar financeiramente, ver como é que está indo a sua vida financeira, para que você possa tomar boas decisões, mas a outra parte não quer nem prestar atenção nisso. Uma parte de você quer ganhar muito dinheiro, produzir muito dinheiro, mas tem outra parte de você que acha que se você tiver muito dinheiro, você vai se tornar uma pessoa rica e má. Na prática, o que está acontecendo é um conflito de partes. Falando em partes, essa é a terceira parte desse vídeo. E se você quiser continuar a entender como que funciona a sua mente financeira, o que você pode fazer para ter uma saúde financeira cada vez melhor, esse é o momento de você se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa ser avisado toda vez que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Toda mudança que você vai fazer na sua vida, seja na sua vida financeira ou em qualquer outra área da vida, você vai experimentar algum tipo de conflito de partes. Alguns desses conflitos são menos intensos, outros conflitos são paralisantes. As estruturas do seu cérebro associada primariamente com sobrevivência, que é o seu cérebro reptiliano, elas não gostam de mudança, gostam de estabilidade e acaba gerando determinados comportamentos que tendem a te manter no status quo. O que é isso? Você acaba ficando e experimentando os mesmos ambientes, com as mesmas pessoas, as mesmas situações, porque aquilo tudo já é conhecido. Só que talvez, no seu caso, possa ser um ruim conhecido. É quando você sabe que você precisa se organizar financeiramente e vem alguém e te dá um conselho, te dá uma instrução, te dá uma dica, e você sabe que você deveria acatar aquela instrução e colocar em prática na sua vida financeira. Mas... e lá vem uma desculpa.
Apesar de você entender que certos comportamentos eles são prejudiciais, eles são ruins, eles são conhecidos. E isso pode te trazer uma sensação inconsciente de conforto e de comodidade. E você tem esses comportamentos de forma completamente automática. Quando você se dá conta do ocorrido, você já fez. Tá ruim, mas você sabe lidar com esse ruim conhecido. E talvez exista aí também até um ganho secundário, mesmo que ele te prejudique ainda mais. Esse ganho secundário, ele tem uma intenção positiva. O seu inconsciente, lá no fundo, quer realizar uma coisa boa, tem alguma coisa boa por trás desse comportamento. Só que, como tem opções limitadas, ou foram aprendidas opções limitadas, o seu inconsciente acaba manifestando esse comportamento destrutivo porque é a única opção que ele tem. Só que assim, não basta mudar o comportamento de maneira cognitiva, falando que você vai fazer aquele comportamento, talvez até se forçando a ter determinado comportamento, e você sabe que quando isso acontece, você acaba se boicotando. O que precisa ser feito é entrar em negociação interna e fazer com que essas partes gerem novos comportamentos que atendam as duas partes de uma maneira emocional. Eu quero nesse momento que você me conte nos comentários se você quer que eu aprofunde, que eu explore mais essa questão da ambivalência, do conflito de partes, porque esse é um dos pontos-chave para qualquer mudança na sua vida. O ponto é que esse conflito interno, a ambivalência, faz com que você acabe tendo aí uma sensação desagradável, uma sensação interna desagradável, porque você convive psicologicamente tanto com aspectos positivos de uma determinada questão, mas também com aspectos negativos, e isso gera conflito interno. Faz com que você perca energia, faz com que você perca foco, faz com que você perca o seu tempo, muitas vezes você distrai, procrastina, e também, muitas vezes, nessa busca de tentar resolver o conflito que é interno, você começa a explorar comportamentos ou coisas que são externas e pode fazer também com que você perca dinheiro. Além do fato que também pode te trazer uma frustração gigantesca, porque muitas vezes a gente faz declarações verbais, a gente fica repetindo, papagaiando certas coisas, achando que isso vai mudar completamente o nosso comportamento, vai mudar a nossa estrutura interna. Pode até acontecer, mas na maioria dos casos não acontece assim. E qual a origem desse conflito interno? Ele vem dos seus roteiros psicofinanceiros. E o que são roteiros psicofinanceiros? Os roteiros psicofinanceiros são as suas crenças fundamentais sobre dinheiro, que geralmente são formadas na nossa infância e que, em última análise, elas moldam a nossa saúde financeira. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo para que você possa se aprofundar nesse assunto e entender um pouco melhor como que os roteiros psicofinanceiros, que são diferentes, podem estar atuando também na sua vida. É precisamente nesse aspecto da sua realidade interna é que estão enraizados todos os seus comportamentos, sejam eles funcionais, sejam eles prejudiciais ou destrutivos na sua vida. E com o tempo, os comportamentos destrutivos, os comportamentos prejudiciais, podem gerar e podem também estar reforçando bloqueios emocionais financeiros que podem estar te impedindo de ter uma boa saúde financeira e que provavelmente você nem sabe. Acha que falta mais informação financeira, acha que falta mais educação financeira, mas na prática existem bloqueios emocionais que estão te impedindo de usar bem o seu dinheiro. Eu quero te dar um presente. Aqui na descrição, no ícone amarelo, eu vou deixar para você um e-book completamente gratuito e você vai poder baixar e você vai poder também começar a quebrar os seus principais bloqueios emocionais financeiros em 30 minutos com apenas 6 passos práticos. Faz os exercícios e depois volta aqui para você me contar nos comentários as suas descobertas e também os seus insights, ok? As crenças sobre dinheiro são verdades parciais, não são verdades absolutas. Para você ter um comportamento saudável com o seu dinheiro e fazer aquilo que você quer fazer com o seu dinheiro, é necessário que você identifique quais são os seus roteiros psicofinanceiros e, a partir disso, você vai ter a possibilidade de estar mudando ou ampliando o significado desses roteiros psicofinanceiros. Só assim você vai conseguir mudar os seus comportamentos de forma definitiva e deixar de fazer aquilo que te prejudica financeiramente e começar a fazer e manter o comportamento que te leva para onde você deseja. Resumindo, o buraco
é muito mais embaixo e vai muito além de técnicas relacionadas à gestão financeira, a sobre como lidar com as dívidas ou sobre como investir o seu dinheiro. Não tem nada a ver com matemática ou com números. Tem a ver com seus comportamentos, com a sua visão de mundo e com as suas crenças relacionadas ao dinheiro. Podem existir várias outras coisas que acabam contribuindo para você não ter uma organização financeira eficiente e inteligente, mas o conflito de partes está entre os top 3 motivos para você não conseguir fazer isso. E 97% das pessoas não sabe que tem e não sabe como resolver o conflito de partes. É também por isso que é tão difícil organizar a sua vida financeira. Provavelmente você não sabe quais são os seus roteiros psicofinanceiros inconscientes. E é por isso que você também não consegue mudar os seus comportamentos de uma maneira definitiva. Imagino que você queira entender isso melhor. Então, dá uma olhada nesse vídeo para que você possa se aprofundar e compreender como que você pode remodelar a sua mente financeira.